Pois é, esse assunto aí continua rendendo. O Zinho está com a gente? Não, né? O Zinho Tô caiu o aqui, sinal tô dele. aqui, Então, tô aqui. tá aí o Tetra. Ô, Tetra, continua rendendo essa pauta aí do Pedro, hein, rapaz? Tá rendendo essa história, Pedro, né? Eu acho que assim, o Renato tem uma característica de jogo, né? A montagem de equipe dele, ele gosta de jogadores de velocidade pelo lado, pelo menos um. Aqueles jogadores de lado que tem uma recomposição sem a bola, e ele não enxerga, como ele falou na entrevista, eu acompanhei toda a entrevista, né? Não sei se os companheiros também ontem acompanharam, mas eu entendi o que o Renato estava falando. Pode ser que durante alguns jogos, dependendo da necessidade, os dois joguem juntos, como já aconteceu, apesar que foi pouco tempo. Para iniciar o jogo, muito difícil, porque os dois têm a mesma característica de não recompor, de não voltar. Não tem essa característica e também fisicamente. Não são esses jogadores para voltar, para acompanhar a lateral, para marcar um volante. E o time fica exposto. O Flamengo já é um time que se expõe demais, fica muito exposto. Porque o próprio Everton Ribeiro, que volta para ajudar o Arrascaeta e o Bruno Henrique, a principal característica dele não é a marcação. Está longe disso. A grande força do Flamengo é não dar a bola para o adversário, é sempre ficar com a bola, é agredir o adversário já no campo lá de ataque, quando perde, pressiona. Essa era a grande virtude do trabalho do Jorge Jesus, que o Renato tenta repetir, fazer isso, para que esses adversários não passem essa linha e não joguem no campo defensivo do Flamengo, porque aí as dificuldades aparecem. Então ele, na característica de jogo dele, ele não acredita que Gabigol e Pedro possam jogar juntos, porque vai deixar esse time muito mais vulnerável defensivamente. Ponto. E ele também diz que o titular é o Gabigol. E é o titular, é o cara que quebra os recordes, que vem decidindo com números absurdos. E por isso o Pedro não tem tido realmente grandes oportunidades com o Renato Gaúcho. Ele até falou, jogou a maioria dos jogos, mas bem pouco, entrou muito pouco. Quando jogou de titular, nesse último jogo contra o Sport, que o Gabigol estava suspenso, o próprio Pedro não estava 100%, isso foi falado pelo próprio Renato Gaúcho. Vem também sempre aquela história do Pedro não ter sido liberado para a Olimpíada pela diretoria do Flamengo, que estava no seu direito, né? A FIFA não exigia isso, não é uma competição da FIFA, então o Flamengo não quis liberar o atleta, e aí pegou mal assim nesse ambiente e gerou polêmica. Eu mesmo fui um que falei muito sobre isso, que eu achei que deveria ter liberado o Pedro, porque ele não teria grande chance, como aconteceu. E aí o jogador não vai para a seleção, não ganha medalha olímpica, perde o seu espaço até para a seleção principal e não joga no Flamengo, fica cabisbaixo. A imagem do jogo ontem me mostrou muito isso. Ele agoniado porque o Renato não colocava ele no jogo, o Flamengo perdendo, sem grandes opções ofensivas no banco, e ele não entrava. Então, o semblante dele mostrou isso. Não fez bico, não reclamou com o Renato. Agora, é nítido que o jogador não está satisfeito. É nítido isso. Houve um comentário na mídia que a diretoria do Flamengo poderia, de repente, ter falado para o Renato para não. Isso não existe. Primeiro, que o Renato não é um profissional dessa forma de trabalhar, de diretoria escalar o time para ele, não é. E outra, a diretoria do Flamengo é muito competente e sabe que o Pedro é importante, de vez em quando está entrando, está jogando, está fazendo gol, porque o Flamengo investiu 14 milhões de euros no Pedro. E é um jogador que tem mercado. E se jogar, e se tiver oportunidade, um retorno vai acontecer. Então a diretoria nunca ia falar isso para o Renato. Então eu acho que é uma opção do treinador, técnica, tática, e que o Pedro vai ter que estar se reinventando ou buscando novas oportunidades na equipe. Quando essa oportunidade aparecer,
ele novamente encaixar, porque a cabeça dele também parece não estar muito boa. Está ansioso demais. Quando a bola chega, aquela fome de querer fazer o gol do centroavante, está atrapalhando um pouco ele, João. Perfeito. Ô Zé, ele... Diga, Brilha, pois não? Não, o Flamengo não pode transformar a questão do Pedro num problema que não deveria existir, num falso dilema. Eu, João, tenho muitas críticas à conduta da diretoria do Flamengo em alguns aspectos, mas nesse caso do Pedro, eu acredito que a diretoria agiu corretamente. Como o Zinho falou, foram investidos 14 milhões de euros, um valor muito alto, mesmo para um clube com patamar financeiro do Flamengo. Então, para mim, a diretoria do Flamengo só exerceu um direito do clube, que era de contar com o seu jogador e não liberar para uma competição que não era data FIFA. O Marcos Braz, hoje, em entrevista, disse que, até brincou, né, que o Flamengo disputa um outro campeonato, que é as eliminatórias, quando tem tantos jogadores convocados. Então, por isso, resolveu bater o pé e falar, não, Pedro fica mesmo que vai jogar 20, 30 minutos, 10, isso aí fica a critério do treinador. Então, nesse aspecto, acredito que o melhor para o Pedro agora é virar completamente a página de Olimpíada, esquecer o que passou e focar no Flamengo e entender a sua condição. E pensar o que ele pode fazer para sair da condição de reserva do Gabigol. É tentar mostrar para o Renato que ele pode fazer outra função, que ele pode ter combinações com o Gabigol que não sejam necessariamente dentro da área. Então, ele precisa apresentar a solução para o Renato e não necessariamente ficar de cara feia ou tentar dar entrevista, o que não aconteceu, né, do Pedro forçar a barra, ele até depois da Olimpíada deu uma segurada. Então, isso não pode se transformar num dilema dentro do Flamengo. O Flamengo tem outros problemas, é competição, é como buscar o Atlético, como alcançar o Palmeiras na tabela, é como continuar vivo e competitivo nas 3 competições. Agora, ter um ótimo centroavante como reserva, isso daí não pode virar um dilema, um problema, e o Flamengo tem todas as condições de aparar arestas, de deixar o ambiente tranquilo, porque é um clube que paga em dia, um clube que o jogador não tem o que reclamar de estrutura, a coisa está funcionando tranquilamente. Então, opção de treinador, para mim, o Pedro está até numa situação confortável. É o reserva do clube de maior visibilidade do país. Se ele jogar 30 minutos, fizer um gol, ele vai ter uma projeção até maior do que se fosse titular num time mediano. Então ele precisa estar muito tranquilo em relação a essa situação, e o Flamengo mais ainda, de não entrar em pilha e fazer com que isso seja um dilema, uma falsa discussão que, para mim, não deveria existir. Rapaz, estamos entrosados já. Eu estou olhando para o Zé Elias aqui e eu estou vendo, está escrito ali no rosto do Zé o seguinte: eu quero falar. Passa a bola para mim. Eu quero falar sobre... E hoje ele está falando, hein? Vai falar. Fala. Não, já tomei aguinha aqui. Já tomei aguinha. Não, ô, João, é assim... Eu acho só que o Pedro não deve publicamente criar uma situação de confronto em relação ao seu treinador. Aí é muito mais pela questão de hierarquia e de respeito aos mais velhos. Eu acho que é só isso. Agora, ele tem total direito de querer jogar. Eu gostaria de ter um jogador assim, né, no banco. Ah, tá no banco? Eu quero jogar, treinador. Me coloca para jogar. Pô, seria muito estranho eu assistir o Pedro, ficar o Pedro lá, o time lá jogando e ele rindo no banco. Não tá nem aí com o time. Ah, mas por quê? É porque eu ganho todo mês, tá tudo certinho. Ah, tô no melhor time. Não, jogador bom, jogador que tem um pouquinho de brilho. O cara quer jogar, o cara quer se sentir útil, o cara quer ser valorizado. Né? Como eu falei, eu acho que a questão de sentar e conversar com o Renato ela é válida. E eu acho que o Renato já deu entrevista aí falando que conversa com o Pedro e tal. Mas eu não posso tirar a vontade do Pedro de jogar. Eu não posso falar para ele, não, você baixa a tua bola, fica tranquilo aí, porque o titular é o Gabigol e pronto, e acabou, e você só vai jogar quando o Gabigol estiver aí. Porque a impressão que dá é essa. Peraí, se eu sou o Pedro, eu não vou jogar? Se eu não jogar, eu sou desvalorizado, Zé, não importa que eu ganhe aqui. Oi, Zinho. Um detalhe, Zé. Só um detalhe para você continuar. Eu concordo com o que você está falando. Só que assim, se o Pedro estiver jogando de titular e perder gol como o Gabigol perde, ou não estiver atuando bem como o Gabigol não estava atuando ontem, o Renato e todos os outros treinadores tirariam o Pedro e botariam o Gabigol. O problema é o seguinte, ele é o reserva do Gabigol. Mas quando o Gabigol não estiver jogando bem, tira o Gabigol, bota o Pedro.
Não precisa esperar os 37 segundo tempo para botar ele junto com mais 3 jogadores, mudar o sistema do jogo, até o time entrosar, acabou o jogo. A minha reclamação com o Renato é a demora de colocar o Pedro, que é um baita de um atacante, quando o time não está funcionando ofensivamente. Vai lá, Zé. E até a questão, né, Zinho? Até a questão de manter o jogador motivado. O cara tem que se sentir prestigiado ali. Poxa, você confia em mim, então me coloca para jogar. Você vai ser o centroavante da seleção daqui, não nessa Copa, na outra. Peraí, daqui 6 anos muita coisa vai acontecer, daqui 4 anos. Peraí, eu acho que o Pedro tem total direito de questionar se eu posso jogar ou não. Ele é jovem. Com todo respeito, de novo, com todo respeito e não desmerecendo o Flamengo. Pelo amor de Deus, por favor, não existe só o Flamengo no mundo, hein? Existem outros clubes também com a grandeza do Flamengo que ele pode jogar. Peraí, não é porque ele chegou no Flamengo que ele é obrigado a aceitar ficar no banco, porque o Flamengo paga em dia. Ele é um profissional. Se ele ficar no banco, quantos clubes podem? Peraí, e quem diz que ele precisa só do salário? Quem diz que futebol é só salário, Breira? Sim, concordo, não é assim. Concordo. O jogador tem que ter... Eu gostaria de ter o Pedro no meu time. Não, vários. Eu prefiro ter o Pedro do que ter, por exemplo, você gostaria do Lucas Lima no seu time? O Lucas Lima também ganha salário. Você gostaria de ter o Lucas Lima no seu time? Só tenho... Qual a postura de jogador? Só tem um detalhe nessa história aí, que eu acho que pesa muito. O Pedro, ele escolheu ir para o Flamengo. E quando ele veio para o Flamengo, o Gabigol e o Bruno Henrique já eram o Gabigol e o Bruno Henrique. Já tinham ganho Libertadores, Brasileiro, já tinham entrado para a história. Ou seja, ele tinha outras opções, vários times interessados no jogador, e ele escolheu jogar no Flamengo. Talvez ele imaginasse que ele poderia formar um trio, né, com o Gabigol e o Bruno Henrique. Mas parece que os treinadores não estão muito inclinados a essa ideia. Mas ele escolheu o Flamengo. Esse é um ponto importante dessa história aí. Sim, não, eu concordo com você, João. A vida é feita de escolhas. E ele pode escolher também sair do Flamengo. Não é porque ele escolheu o Flamengo que ele é obrigado a permanecer 4 anos no banco. Eu acho que nenhuma pessoa que se sentir infeliz onde você trabalha, você vai se sentir... Você não vai render. Ele chegou no Flamengo com a confiança de achar que realmente, poxa, eu vou poder jogar com o Gabigol, eu vou jogar com o Bruno Henrique. Nenhum jogador chega para falar assim, eu vou ficar no banco do Gabigol. Ai, que lindo, que beleza. Desculpa, então o Flamengo não poderia nem contratar um jogador como esse, porque você tem que, hoje, o Zinho está aqui, foi diretor e sabe, você tem que analisar perfil, você tem que ver se o jogador é vencedor ou não, você tem que ver se o jogador vai fazer bem para o seu grupo ou não, qual é o tipo de característica dele para ele poder se encaixar dentro do grupo. E porque ele escolheu lá atrás. E ele não... Opa, peraí, eu tô vendo que eu não tô conseguindo jogar. A minha confiança, porque eu cheguei todo jogo, eu entrava com 15 minutos e fazia gol, a confiança que eu tinha de 1 ano atrás não é mais a mesma. Por quê? Eu vejo o treinador aceitar o Gabigol sair chutando, aí ninguém fala nada. Passa a mão no Gabigol. Passa a mão na cabeça do Gabigol, desculpa. Não, tá certo. Eu gostaria de ter... Ele é chato, ele gosta de jogar. Tá bom. Aí me proíbem de jogar a Olimpíada. Zé, depois eu saio no primeiro jogo. Eu acho que esse é o ponto, Zé. Só terminar um pouquinho. Acho que esse é o ponto. Oi, João, acho que esse é o ponto. Até então... a história da Olimpíada, não foi liberado para a Olimpíada, até ali estava tudo certo. Ele na reserva, entrava, fazia gol. A partir dali da Olimpíada é que houve uma situação diferente aí. Mas ele tem... João, eu acho que ele está certo em querer jogar, João. Se eu sou convocado para a seleção brasileira e vocês não me colocam para jogar, então me deixa jogar. Eu gostaria de ter vários jogadores assim. Porque eu acho que o jogador se sente incomodado. O cara deita na cama, põe a cabeça e fala assim, pô, beleza, eu ganho o meu salário, 30 mil... Pô, mas o cara com a consciência, vou usar o português claro e aquilo que se fala no vestiário, tá, João? O Zinho pode me corrigir. Pô, eu tô roubando aqui, rapaz. Eu tô ganhando meu salário, 30 dias, não ajudo ninguém, não faço gol, não faço nada. Pô, será que faz bem mas, isso? Zé,
Eu acho Outro que detalhe interessante, hein? Outro detalhe isso. importante do Pedro. Isso aí não cabe para o Pedro, porque os números dele no Flamengo são excelentes. Ele está sempre ali no topo da artilharia, ele está coladinho no Gabigol, coladinho no Bruno Henrique. Eu repito aqui, depois dessa história de não ir para a Olimpíada, é que realmente teve um roteiro diferente. Agora, resta saber também se o Pedro está afim de sair do Flamengo para uma outra equipe. A gente pode perguntar. Aliás, o Zinho tem contato com o Pedro, vizinho do Pedro, se eu não estou enganado, né, Zinho? Combinar o Pedro um dia para vir aqui no Bola Verde para a gente perguntar para ele. Depois que eu falei isso. Você quer sair do Flamengo, Pedro? Perguntar para ele. Depois que eu falei isso, ele nunca mais me atendeu. Mas olha só. Agora ele vai ficar um ano sem falar com você. Eu acho que assim. Os companheiros falaram, né? O Zé Elias falou aí bastante sobre o assunto. O meu ponto é o seguinte: o titular é o Gabigol. E ele também tem os números para mostrar e fazer com que ele seja o titular. Só que você falou o seguinte: os números do Pedro, sendo um reserva, ele é melhor do que muitos atacantes que são titulares no Brasil aí afora. E aí o meu ponto só é esse. Acho não, os números estão me mostrando isso, que o Renato tem no Gabigol o seu jogador de confiança. Ele tira todo mundo, tira Arrascaeta, tira Everton Ribeiro, tira Bruno Henrique, tira Diego, tira AB, e o Gabigol permanece. Então, a chance do Pedro, eu vejo assim, o Pedro está no banco, ele olha, se eu só sou o reserva do Gabigol, eu não vou entrar nunca, eu vou entrar faltando 5 minutos para acabar o jogo. É o que está me parecendo. E o Gabigol não se apresentou ao Flamengo para jogar, se não me engano, foi um jogo contra o Curitiba, né, da Copa do Brasil. Ele fez a seleção, né, Zinho? Dizendo sobre contusão. E aí teve aquela polêmica toda com o departamento médico do Flamengo. Até hoje eu não sei se ele foi multado ou não, né? E voltou depois e jogou e é titular. Então o jogador, o Pedro, eu me coloco no lugar dele como atleta. Eu fui atleta. Pô, peraí. O cara não veio, não se apresentou, falou que estava machucado e tal, para se recuperar e ir para a seleção. Não me deixa ir para a Olimpíada. E eu não tenho chance. Até onde eu vou ficar assim também? Então, eu acho que assim, o tratamento diferente com os dois atacantes. E o espaço dele diminuiu demais. Muito. Ele não é a primeira opção para entrar. É Vitinho, é Michael, agora vai ser Andrés Pereira, vai ser Kennedy, e ele vai ficar muito mais no banco. É isso aí. Quer ver acabar logo essa depressão do Pedro? O Pedro, quer ver acabar essa depressão, Pedro? Faz o gol do título da Libertadores, faz o gol do título da Copa do Brasil, seja campeão brasileiro pelo Flamengo, aí acaba. Vai ter que jogar, né, João? Tem que jogar. Agora, tem um detalhe também. Quando ele fazer o gol, ele tem que jogar bem, porque o Pedro não está jogando bem. Nós vamos mudar de assunto dentro do Flamengo, mas o Zé Elias quer dar aí um toque final. Diga até. Não, ele foi contratado por 16 milhões, foi isso? 16 milhões de euros. 16 milhões. Euros. Isso. Ele está no banco, João. Se eu sou um dirigente de um time de fora, venho e falo assim, você é o Marcos Braz, eu falo assim, eu estou afim do Pedro. Aí você vai falar assim para mim, 16 milhões. Eu falo, não, mas ele está no banco, ele não está valendo 16 milhões. Eu vou pagar menos. É o que eu estou falando. Se ele voltar a jogar bem, fizer gol de título, aí vai valer 30 milhões. É isso aí, Pedro. Está contigo. Você joga a bola que você sabe que as coisas vão melhorar para você, meu filho. Agora tem o seguinte, hein? Hoje foi a apresentação do Andrés Pereira, falou bastante coisa interessante, mas o Marcos Braz também falou. E ele negou a negociação com o Davi Luiz. Ele falou que não tem nada, que a janela ainda nada que alguns dias, mas não tem absolutamente nada com o Davi Luiz, hein, Rodrigo Bueno? O que não quer dizer que não possa ser jogador do Flamengo, né? Quantas vezes a gente já não viu dirigente chegar e falar alguma coisa? O técnico está prestigiado, no outro dia ele cai. Não tenho interesse nesse jogador, no outro dia o cara aparece com a camisa e tal. Tem alguns dirigentes e alguns diretores de futebol que são especialistas nisso, né?
né? Tipo, você tá aqui, né? Para não ficar chato, né? Alexandre Matos, não temos interesse no Borra. Aí passa um dia, ele tá na Colômbia lá, o Borra com a camisa do Palmeiras, lá tá apresentado. O Romildo, que o Zinho conhece bem do Grêmio. Romildo, para mim, é um dos melhores dirigentes do Brasil nos últimos tempos. Só que o Romildo dá umas despistadas, foge pela tangente, não tem interesse em tal cara, aparece depois. Então, pode ser que nesse momento não tenha negociação, mas não quer dizer que até o fim da janela e poder ser inscrito não apareça como novidade. Ele fez um grande giro pela Europa ali e tal, certamente consultou, viu uma série de possibilidades. O Davi Luiz não colocou o Flamengo como primeira opção, para ele sempre era o Benfica. Já há muitos meses ele fala dessa possibilidade de voltar para o Benfica e tal. Benfica que está disputando com o PSV a vaga na Champions. Isso, claro, tem um impacto para o orçamento do clube, para o investimento. Ele tinha plano, acho que, de voltar a morar em Lisboa, mas eu não colocaria minha mão no fogo, não, João. Ô, Rodrigo, você falou de Lisboa e eu me lembrei de Benfica. E amanhã tem PSV e Benfica, que vale a classificação para a Champions. Eu disse neste programa sexta-feira, este jogo pode mudar o panorama do Davi Luiz, porque o Benfica, entrando na fase dos grupos da Champions, terá 70 milhões de euros a mais no orçamento e poderá fazer investimento no Davi Luiz. Então, uma situação cômoda do Davi, está com a vida tranquila, graças a Deus, a competência dele, está esperando, com calma, o jogo do Benfica é amanhã, e aí vamos ver. O Mister pode ajudar, o que pode acontecer vendo o Davi Luiz e Flamengo, hein? O Mister pode ajudar, João. Depende. O torcedor do Flamengo está de olho nele de novo e dessa vez torcendo contra, né? Para que o Benfica não se classifique e não ganhe esse bônus. Mas eu entendo que o Davi Luiz é um jogador que tem muita lenha para queimar no futebol, até mesmo na Europa, no futebol brasileiro, mas se vier para o Flamengo, se esse for o interesse, que o Flamengo não traga o Davi Luiz com o status de um super craque, do cara que vai simplesmente resolver o problema da defesa do Flamengo. Eu ainda vejo que o Rodrigo Caio, em condições físicas plenas, o que tem sido difícil nos últimos meses, ainda é mais zagueiro do que o Davi Luiz hoje. E aí não estou comparando carreiras, quem tem mais estrada na Europa. Mas o Davi Luiz, o meu ponto de preocupação é chegar e querer ser o cara do time, que vai dar 30 lançamentos por jogo, que vai fazer gol, que vai bater falta. Para mim, o Davi Luiz precisa chegar para resolver o problema necessário. O problema da defesa, o problema da zaga, não para ser um grande craque. Se tiver dentro dessa expectativa, acredito que ele possa ser muito útil, um cara que ainda vai fazer a diferença no futebol brasileiro, mas não para ser o jogador que ele tentou ser muitas vezes durante a carreira e aí acabava cruzando a fronteira do que necessariamente bom para um zagueiro. É ótimo ter um zagueiro que saiba jogar, que saiba dar passe, que saiba dar lançamento, mas não um zagueiro que exagera na sua função, que tem até uma sede de protagonismo maior do que a função demanda. Então, por isso, eu dosaria essa expectativa ao envelopar, ao embrulhar o Davi Luiz, mas que tem tudo para ser um grande reforço, principalmente diante da situação da zaga do Flamengo, a ausência do Rodrigo Caio, isso é indiscutível. Perfeito. Agora, o Davi Luiz, o Braz nega, disse que não tem absolutamente nada, vamos aguardar, mas contratações que são realidade, Kennedy e Andréas Pereira. E o Andréas Pereira foi apresentado hoje na sede do Flamengo, inclusive já saiu no BID e está regularizado, poderá estar na relação do Flamengo no jogo contra o Grêmio. Temos imagens aí. E o Renato Gaúcho conversou com ele, Zé Elias, e perguntou para ele, André, onde você prefere jogar? Qual é a sua posição que você se sente mais à vontade? E ele disse para o Renato o seguinte, foi o Renato que falou isso ontem na TV, eu gosto de jogar como segundo volante. Ali eu me sinto bem. E hoje quem faz essa função no Flamengo é o Diego Ribas. Eu acho que é justamente para poder o Diego ter uma peça de câmbio ali, né, de troca, né, para ele poder descansar um pouco, né, porque o Diego, para mim, é um dos caras mais importantes da equipe do Flamengo no momento, né, porque ele faz essa bola chegar até o Arrascaeta, ele faz essa bola chegar nos pés dos atacantes, né, e muitas vezes acaba sendo sobrecarregado, né, então eu acho que quando tem um
um substituto, eu acho que ele vai poder descansar um pouquinho em algumas ocasiões para poder jogar 100% sempre bem, porque ele vem sendo, para mim, ele vem sendo um dos destaques dessa equipe do Flamengo. É sempre bom, João, você qualificar o plantel, né, o elenco, né? Se o Renato perguntasse para mim em qual posição eu gostaria de jogar, eu falo assim, em todas, desde que eu comece jogando, tá bom. Já pensou Zé Elias no gol, hein? Ah, mas que maravilha. Ozinho, agora, sem dúvida, o Andréas, que foi apresentado hoje, e o Kennedy, eles ampliam muito as possibilidades do Renato como técnico do Flamengo. São jogadores que podem atuar em várias funções. Né? Sem dúvida. Você falou a palavra para mim que é a do momento. Amplia as opções para o Renato, chegam para qualificar, melhorar o elenco, mas não chegam como titulares ainda. Mesmo porque o Flamengo continua sendo a melhor equipe do futebol brasileiro. Hoje o líder é o Atlético? Sim. Mas no embate, né, num confronto, naquele antigo duelo Fox, lembra, João? Opa, duelo Fox. Em breve vem um duelo novo aí. Em breve tem um duelo novo chegando aí. Em breve. Aí é bom. Isso aí rende, né? O fã do esporte gosta. Mas, assim, eu gostaria de ver o Andréas Pereira um pouquinho mais adiantado também. Ele diz que gosta de jogar mais como segundo, homem de meio campo, mas aí é o treinador, a capacidade do Renato Gaúcho, com a sua comissão técnica, de variar sistema de jogo. Ontem ele tentou fazer isso. Achei até equivocado pelo momento do jogo. Foi muito no final. Jogou com 3 zagueiros ali. Tentou, né? Porque depois o Léo Pereira acabou machucando. Então, de repente, ele pode pensar no meio campo com o Andréas Pereira e Diego junto, e o Arão também, para, de repente, dar uma segurada no Arrascaeta, que hoje, por mais que o Vitinho entrou e fez um bom jogo ontem, mas a função, o que o Arrascaeta propõe e entrega para o time, não tem um substituto para fazer isso. O Vitinho é uma característica diferente e jogou muito bem para mim ontem, muito bem. Para mim, até o melhor do time. De repente, queria ver o Andréas Pereira entrosado com esse time, podendo jogar um pouquinho mais à frente, porque para o lugar do Diego, quando o Diego não jogar, eu ainda acredito no Thiago Maia. Acho um baita de um jogador, muito qualificado, porque infelizmente veio de contusão, pegou Covid, está se recuperando, mas esse jogador bem fisicamente, ele disputa a posição com o Diego, com o Arão também, como um primeiro volante. Então, assim, qualifica mais. O grupo do Flamengo fica muito mais forte, porque o Kennedy vai dar muita opção, principalmente ali pelo lado direito, quando o Everton Ribeiro não pode jogar, ou se não está bem num jogo. É isso que o treinador tem que ver, mas não tem que esperar tanto tempo para mexer, né? Começou o segundo tempo, não está bem, não está rendendo, coloca. Dá um tempo para esse jogador que está no banco, pelo menos 30 minutos no jogo, né? Não só 5 minutos. É isso aí. Falamos do Flamengo e daqui a pouco nós vamos voltar falando de